Bem-vindos ao terceiro programa de Tecnologia e Segurança da TGB. E hoje a gente está aqui com Kleber, Eduardo e Luiz e a gente vai falar sobre um tema muito legal. Hoje a gente vai falar sobre arquitetura e segurança. Isso interessa a todos, aos moradores, aos arquitetos, a quem mexe com os projetos. Então, a minha pergunta inicial para você... Antes, boa tarde, né? Boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pode ser boa noite. Pode ser boa noite. Vocês não sabem o que tem aqui, que é café? Aqui é mágico. A nossa primeira pergunta, falando sobre arquitetura... eu gostaria de saber o que impacta hoje os projetos arquitetônicos nos projetos de segurança, dentro da segurança dos condomínios, enfim. Boa pergunta. Essa é uma pergunta ampla. Então a gente vai por partes. Vamos por partes. Depende. Depende do quê? A gente tá falando da portaria? Vamos A gente tá falando da Vamos começar pela perimetral. portaria, depois a gente fala de perímetro, é Quando melhor? A gente teve um outro encontro que a gente falou bastante sobre as dificuldades da portaria. Sim. Talvez a portaria é aquilo que é mais perceptível no nosso dia a dia quando ela é mal projetada. Não que ela represente maior risco para a segurança. Muitas vezes a portaria ela é muito bonita, ela brilha, ela tem uma fachada, ela foi pensada nos mínimos detalhes na aparência. Só que no dia a dia ela tem problemas graves, como por exemplo a chegada de um prestador de serviço ou a chegada de uma encomenda, né, Edu? Sim, a funcionalidade que a gente fala, né? Você tem que pensar, obviamente, em aliar a arquitetura, o espelho d'água, né, que valoriza o empreendimento, mas pensar na funcionalidade. Que às vezes também não é legal você ter aquela portaria bonita, né, um espelho d'água, paisagismo, e ficar aquele número de pessoas, entregadores ali na frente, né? Então você tem que ter um espaço adequado para tratar esse público. Por que vocês acham que aí é o que está, vou usar um jargão aqui bem chulo, mas é o que está na moda? O que é uma arquitetura que ela é uma arquitetura contemporânea e hoje os profissionais da área, eles se preocupam mais às vezes com a estética do que isso? O que vocês entendem? O que poderia melhorar até na questão de trabalhar em conjunto com o sistema de segurança? O que vocês entendem disso? O fato da segurança eletrônica não ser uma disciplina regulamentada, eu imagino que seja uma das fontes de grandes problemas. Uma norma, não tem uma norma regulamentadora. Então, por exemplo, quando a gente vai falar de um sistema de detecção de incêndio, existem normas. Ok. Então, para que o empreendimento tenha a VCB, a liberação para funcionamento, ele precisa seguir as normas de detecção, de combate quando aplicável, e aí, quer dizer, não tem como fugir. Você tem que ter ali aquele elemento que a norma diz. A área de segurança, ela é uma área que não tem norma. Então, mesmo a patrimonial, que é a vigilância humana, ela tem fiscalização. Mas ela não tem uma norma que fala como tem que ser feito. Sim. Cada empresa de patrimonial decide como fazer a sua. E cada cliente decide como pagar ou construir a sua. É bem subjetivo, né? É muito. Bem solto, né? Exato. E o arquiteto, ele muitas vezes ele não tem, durante o arquiteto, o engenheiro, a formação que está por trás do design daquela portaria, ele não teve contato com a vivência de campo de problemas. Sim. Ele muitas vezes está estagiando em uma empresa, em uma construtora tal, mas que muitas vezes ele delegou ou ele ficou para o futuro os problemas que vão vir daquelas decisões que foram tomadas no desenho daquela portaria, do qual ele não vive isso. E aí isso volta lá, quando a gente vai pensar num produto novo, né, nos elementos, quais vão ser os atrativos daquele produto. Então, esse condomínio aqui, eu quero que ele tenha um lago e o atrativo vai ser a natureza. Sim. Então eu quero uma portaria bem neutra para o pessoal entrar fácil. Eu quero... volta àquela questão que a gente já comentou também, que a segurança nem sempre é um pré-requisito dos novos produtos. Apesar de ser aquilo que eu fui buscar no condomínio, eu fui buscar segurança, mas a segurança... ela foi a última disciplina a entrar no orçamento da construtora. De forma prática, como é que vocês hoje, como empresa, trabalham
com os profissionais que fazem os projetos. Existe essa abertura? Esse mercado volta para vocês antes? Vocês conseguem fazer um planejamento junto? Como é que funciona? Até porque, se já vocês falaram, já está feito, né? Se é um condomínio que já está estabelecido é uma coisa, mas e quando ele está num projeto? Como é que vocês podem trabalhar em conjunto? Tem crescido, vou te falar que nos últimos anos tem crescido um pouco mais essa procura e a preocupação, tá? Tem algumas construtoras hoje que elas já fazem, dão uma prioridade, né? Uma maior abertura, ou aceitam, né? Tratar a segurança como uma das disciplinas. Até porque a preocupação também da harmonia. Porque quando você faz o desenho da portaria, pensando só tendo como prioridade a arquitetura, o paisagismo, e deixa a segurança de lado, em algum momento vai precisar dos dispositivos de segurança. Em algum momento você vai precisar colocar a cancela, sendo um condomínio horizontal, ou colocar uma catraca, ou colocar algum dispositivo, e esse equipamento, às vezes, ele não vai estar harmônico com o desenho da portaria. Sim. Porque não foi pensado. Ou vai custar muito mais. Vai custar muito mais, porque o impacto, às vezes, exato. né, da reforma, isso pode, né, ter um custo muito mais elevado. Agora, essa briga, ela de fato, eu concordo com o Edu, ela vem mudando, né? Antes era, quer dizer, bastante comum a gente dar sugestões quanto à segurança de uma portaria, por exemplo, pensando no fluxo, no número de vias, onde vai estar a cancela, onde vai ser o atendimento, como vai ser, e ter uma barreira muito grande do ponto de vista de não vai ser bonito, isso aqui eu não quero assim, aqui eu não quero que ninguém perceba que tem segurança. Isso às vezes acontece ainda. A gente chega em empreendimentos que fala, olha, aqui você vai fazer, quero bastante, quero todo um cuidado, mas ninguém pode ver que tem, não é? Porque eu não quero que isso fique evidenciado, ostensivo. Que a gente já falou, se você não ouviu, você volta nos episódios anteriores que a gente falou sobre isso. E perimetral? Qual que é a diferença? A gente estava falando sobre fachada, né? Sobre a entrada, enfim. E perímetro? O que é arquitetura hoje? Aí vamos falar de paisagismo, né? Como um todo. Sim. Porque a gente quer também estar no meio da cidade, num refúgio seguro, cheio de natureza, entendeu? A 3 minutos do hospital. É uma equação muito fácil de ser resolvida. Tranquilo. Porque tem espaço. Tem. Mas enfim, a parte de perímetro. Como é que funciona também a questão do sistema de segurança? Como que a arquitetura pode interferir? Como que eles interfeririam? Muito, né? A gente percebe esses impactos tanto na escolha do material. Então, quer dizer, o paisagismo é uma disciplina super importante, porque se eu for colocar árvores frondosas no perímetro, bonitas, que a copa vai crescer e num segundo momento vai trazer um impedimento para que um sistema de detecção ou de identificação perimetral funcione bem. A árvore serve de escada, apoio, né? Pois é. Então ela é bonita, mas ela pode virar um problema, um ofensor à segurança futura. Então, quer dizer, paisagismo precisa sim ser pensado, e o paisagismo, inclusive, de uma forma bem elaborada, ele colabora com a segurança. Porque você está falando do quê? De iluminação. Além de tudo, a questão de iluminação, de abertura, visibilidade. Também existem elementos paisagísticos que dificultam o acesso, ou que impedem a visualização em uma área que você não quer que alguém externo tenha visualização. Vamos fazer uma pergunta aqui. Nesses condomínios em que tem partes que não podem, por exemplo, que tem mata nativa. APP. Sim. Como é que funciona? É um desafio. A gente tem algumas imagens até para corroborar com um pouco dessa ideia. Dessa ideia. De como proteger, como trazer algum tipo de Vamos ver as imagens segurança. Aí, ó, essa isso é um caso legal. Essa eu vi em loco. Você não vê. O cara não vê. Hoje você não vê mais. Essa foto, ela é bem recente da implantação, né? Sim. Esse é um caso, que é um condomínio, que ele tem uma área de preservação ambiente, né? Uma APP. E aí, o condomínio, por ser um corredor faunístico, e ali transitam animais, né? Pequenos animais, você não pode colocar gradil. Não, sim. Então, se você não pode colocar gradil, você fica exposto a uma invasão por uma área, né? Que não tem nenhum meio de detecção. Então, foi um trabalho grande da gente pesquisar tecnologias, e a melhor tecnologia que foi adequada para o ambiente foi a utilização, né? Depois, a gente pode até depois no episódio falar especificamente de tecnologias da área perimetral,
mas aí foi utilizada a fibra ótica sensitiva. Então a gente conseguiu buscar uma maneira de proteger o condomínio, trazendo tecnologia para essa área, tá? E não interferir na área, na mata nativa. Tá? Não interferir no aspecto visual, né? Não criar nenhum elemento, uma barreira de fato. Mas vocês têm identificação de qualquer movimentação no perímetro. Esse elemento, como o Edu disse, é o que detecta. E aí existem as câmeras para identificar. Quando eu disse que não dá para ver, só para as pessoas não acharem que eu tô muito louca, é que aí a graminha ela vai crescendo, e aí fica uma manta, você não vê, né? Ela pode até aproveitar no episódio que a gente for tratar especificamente, a gente mostra o antes e o depois, vai ficar bem legal. Boa. Isso aí também é legal para controle de pais, né? Com filhos que querem fugir de casa, você já sabe se pulou a janela, isso é bom, né? Você deve saber se dá pra colocar dentro de casa. Vamos ver, eu acho que tem outras, olha, explica pra gente o que seria isso. Então, esse já é um gradil, não é? No perímetro, é o mesmo perímetro que ali, um pouquinho mais para baixo dá para ver que tem muro, então são elementos diferentes num perímetro. E eles também podem ter, no caso esse também tem a fibra sensitiva, para se alguém escalar, tentar cortar ou desmontar o corpo do gradil ou do muro. É que a foto ela não mostra, né? Mas tem um cabo que ele passa, depois a gente... No meio, né? Além da proteção do topo, com o choque, né? Que dá para se perceber também. Então são elementos que detectam qualquer tentativa de invasão, qualquer anormalidade. E óbvio que tem os sistemas de CFTV também para identificar o que está causando, né? Esse é como aquela opção. Isso, naquele mesmo empreendimento, é uma área, né, que contorna essa mata, né, nativa. Então ali você tem alguns elementos físicos, mas basicamente uma barreira simples, né, de mourões ali. E a fibra sensitiva ela está instalada aí para detectar essa transposição, tá? Nesse trecho aí próximo já numa área interna do condomínio. O que mais vocês podem, falando diretamente agora com o público técnico, que é quem faz o projeto, lógico que o cliente, quando ele vai comprar um empreendimento, ele gosta muito, que eu brinquei aqui, mas a gente gosta realmente do visual e você espera que você esteja seguro. Mas falando com o público técnico, hoje com quem realmente faz o projeto, quais são as premissas, as coisas mais importantes que vocês hoje analisam como principais dores, que eles precisam analisar até para pensar num projeto em que a arquitetura ande junto com a segurança? Aí é uma boa pergunta, né? Porque, de novo... Sempre faço boas perguntas, Luiz. Eu não sei como as minhas perguntas são excelentes. Isso nem estava no script. Porque, para isso, basicamente, tem que se considerar todos os elementos que a gente está falando. Então, tranquilo. Né? É bem tranquilo. A escolha, por exemplo, é assim, vou fazer um muro pré-moldado. Vai ter infraestrutura prevista nessa estrutura pré-moldada? Eu tenho um eletroduto lá, um duto seco passando, porque depois, quando eu tiver com esse muro, que hoje está muito na moda fazer muro pré-moldado. Sim. A engenharia deixou como passar um cabo, porque o Edu falou, fibra sensitiva, mas imagina a câmera, imagina algo que eu tenho que levar para o perímetro. A iluminação, que às vezes pode ser necessária. Então, um muro pré-moldado, ele não é um ofensor para a segurança, desde que ele seja planejado em ter os eletrodutos que são necessários para as tecnologias. As tecnologias hoje, elas poderiam ser solares? Poderiam. Só que a gente tem problema que eu preciso levar o dado do ponto A para o ponto B. Eu vou ser dependente 100% do ar. Não é só energia. Não é só energia, eu tenho comunicação. E tem que pensar que você tem, né? Hoje são raros, quando a gente está falando assim, acho que os exemplos estão muito voltados até para o condomínio horizontal, para empreendimentos horizontais, tá? O vertical também tem a preocupação. Mas o que às vezes o exemplo do Kleber é que se vai ter um muro pré-moldado, então a infraestrutura, que a gente fala, o eletroduto, para trazer o sinal das câmeras, de equipamentos, seria ideal então que ele tivesse no piso, porque senão esteticamente não fica legal. Então você pensou legal na arquitetura, pensou no paisagismo, e aí vai ter aquele tubo passando no meio da parede do condomínio, do muro ali, no né? fundo da casa da pessoa. No fundo da casa. Então tem que pensar nisso, e até depois na manutenção, porque hoje muitos condomínios, o fundo do lote, ele já é o próprio muro. Sim. Poxa, se eu tenho uma tubulação passando ali, precisa acessar,
É incômodo, às vezes, para um morador falar assim, ó, vai vir um técnico aqui que ele precisa acessar lá a sua área dos fundos, né? Então tem que se pensar nisso, né? Não só no momento zero, da TGB mas depois hoje, lá na frente. qual departamento da TGB que conversa com esse tipo com o arquiteto, enfim, com dentro da estrutura do empreendimento? É a equipe de planejamento, a equipe de logística? Quem é que conversa com eles? A nossa equipe comercial, na realidade, ela é uma equipe de projetos. Né? Multidisciplinar. É uma equipe que ela tem competência para debater estes temas, entender as interferências e desenhar soluções customizadas com apoio do time de implantação, do time de especificação e orçamentos e dos outros times. Então, em geral, existem debates sobre esses casos internos onde são pontuadas e consideradas essas interferências, essas variáveis. Buscando consenso. Inclusive porque, em muitos casos, existem mais de uma maneira de se reduzir aquele risco. Sim. Ou então, até equalizar, né, Luiz? Porque você pode fazer uma mudança que ela não tem nem tanto impacto do ponto de vista de investimento ou na construção, mas que ela possa estar mais harmônica com a solução. Sim, mas então, respondendo a sua pergunta, a gente precisa entender qual tipo de barreira está planejado. Uhum. É muro, é gradil, é alambrado, é nenhum, porque é uma APP e nesse caso não pode. Qual que é o histórico da região? Às vezes o empreendimento pode ser novo, pode ser existente. Qual a estatística de crimes? Como que são os pares ao redor? Naquele município, naquela cidade, eu tenho alguém como referência que eu possa buscar o histórico? O que é o empreendimento vizinho, às vezes, né? Às vezes você tem do lado, é comum, né? A gente tem muitos condomínios que a gente tem no interior, tem uma fazenda. Ou tem uma área que ela vai ser uma área de preservação permanente. Vai ser um próximo condomínio. Ou vai ser. Então, como que a gente tem que lidar com esse evento futuro? Qual a disponibilidade de investimento? Então, qual que é o tipo de empreendimento? Qual que é a classe do empreendimento? Sim. Quanto tem disponível para investimento? Quanto a gente quer reduzir o risco? Qual o momento? Quer dizer, já está habitado? Não está habitado? É um projeto que vai ser entregue para uma associação nova e as casas vão ser construídas no futuro. Então, também é comum fasear esta questão. Sim. Você tem um plano diretor mais amplo e você vai faseando ao longo do tempo. Não é? Desde e a implantação também faseada. Também, desde que seja de maneira ordenada, ou seja, você já tem um ponto de partida e já sabe qual é o projeto que você vai trabalhar para chegar nele, é ótimo. Quer dizer, você vai agregando ao longo do tempo novas etapas que não são perdidas, não é? Por uma falha de projeto ou por um capricho. Também é outra coisa que não é comum. Você pega um condomínio habitado e o que um presidente de associação fez, o outro quer desmanchar e quer fazer diferente. É a chamada herança maldita. Cara, ele faz de tudo para desfazer aquilo que foi feito. Mesmo o bem lógica, feito. Não tem muita lógica. Isso acho que levantou a bola pra gente tratar em algum momento. Pode tratar no próximo. Você sabe que a gente tá falando muito sobre paisagismo, mas existem também outros pontos. Por exemplo, tráfego, né, dos veículos, os pontos de tráfego. Como é que isso também faz parte da arquitetura? Sim. E eu sei que existem soluções que fazem toda a diferença nisso. Então, eu acho que isso é também legal vocês pontuarem, além do paisagismo, o que mais tem dentro dos pontos, das dores. E aí a gente está falando não só com os arquitetos, mas com quem mora dentro de condomínio. Sim. Ou muitas vezes até pela necessidade de você fazer uma adequação, uma readequação no condomínio, né? Sim. Então, é importante pensar que às vezes você está... um condomínio, ele está nascendo, e como que ele vai ser quando ele estiver na totalidade, né? Será que o número de vias permite o fluxo de veículos ali, aquela quantidade de casas? Né? Isso é muito importante. A que velocidade? Segurança lá dentro, de quem as crianças estão brincando na rua, porque condomínio, criança fica brincando na rua, né? Sim. Hoje não é incomum ofertarmos, por exemplo, soluções de controle de velocidade dentro do próprio condomínio, onde a gente cria uma fiscalização. Tem muito problema com isso dentro muito. Mas aí você não pode multar a galera, né? A galera fica... Não, pode. Depende se o regulamento, estatuto né, do condomínio for
quer dizer, ele permitir, ele tiver isso já Como uma infração, ele pode... uma multa administrativa do próprio condomínio. Exato. E isso é um problema recorrente que vocês... Muito. Tem muitos condomínios que tem todo tipo de pessoa morando no condomínio. Mas a pessoa nem se liga, ela tá acelerando dentro da rua do condomínio. E tem pessoas que ele chegou em casa, né? Mas tem pessoas que mesmo quando notificadas não mudam o comportamento, né? Outro dia eu entrei num condomínio e estava escrito assim, uma plaquinha: fique tranquilo, você já está chegando em casa, do tipo, viu? Desacelera, né? Vamos lá. Já tá, mas já é um comportamento que tem muito a ver com o perfil estereotipado. A pessoa já corre o dia inteiro, ela corre dentro do condomínio e ela coloca em risco as Você sabe crianças. que eu percebo muito como mãe, aí eu acabei percebendo, porque às vezes as crianças estão na rua e, assim, não precisa. Você tá num condomínio, depende do tamanho. Não, independe do tamanho do condomínio, mas às vezes a pessoa também não percebe que está naquela velocidade. E as crianças, às vezes, você fica preocupado. Carro, enfim, estão jogando bets, né? Que delícia jogar bets. Então, isso é legal a gente saber que existem soluções também, não só para a parte de arquitetura, mas para problemas existentes com questão de velocidade, controle. É outra coisa que também é comum, né? A gente falando. Então, o condomínio começa... Você tem as questões da portaria, quem pode entrar, quem não pode, isso vai evoluindo, você tem as preocupações perimetrais para evitar invasões, e depois que você vai tratando essas questões, em condomínios já densamente povoados, a briga começa a ser como tratar aquela população que mora ali. O problema é interno. Você tem mini-cidades, a gente atende condomínios com um público de mais de 10 mil pessoas. É a população e aí, gente, eu já fiz essa pergunta, mas eu não senti firmeza. É legal a Assembleia? Deve ser uma delícia. Uma mini cidade, imagina. É um exercício, né? É um exercício de paciência. Exercício físico também. De educação. Não é? De resiliência. Temos aí bons exemplos. A gente vai ficar por aqui. É isso aí. Boa. Tem muita coisa ainda pra gente falar com os arquitetos, engenheiros em geral, mas a gente deixa para um próximo. Ok. A gente quer convidar você a seguir as nossas redes sociais, @TGB Sistemas. A gente tá no Insta, a gente tá no LinkedIn, YouTube e, claro, o nosso podcast de segurança e tecnologia. A gente vai ficando por aqui. No próximo episódio tem mais surpresas, tá bom? Ok. Até lá. Valeu, Até mais, gente. pessoal.